Imagine acordar um dia e perceber que você não está totalmente no comando da sua vida. As escolhas que você faz, os receios que te paralisam, a forma como você reage às pessoas, e se nada disso fosse realmente sua decisão. Segundo Carl Jung, bem no fundo de você existe uma força escondida, uma força que age nas sombras, moldando seus pensamentos, ações e até mesmo quem você é, sem que você se dê conta. Jung chamou isso de eu-sombra. É a parte de você que você tenta esconder, os pensamentos que você evita, as emoções que você finge não sentir. Mas aqui está o problema. Só porque você ignora algo, não significa que desaparece. Na verdade, quanto menos você reconhece essa parte, mais poder ela tem sobre você. Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. Então a grande questão é, você está realmente no controle, ou é o seu eu-sombra que está puxando as cordas? Ao final deste vídeo, você não só entenderá o que é o eu-sombra, mas também aprenderá como encará-lo antes que ele tome conta de você por completo. Você já reagiu a alguma coisa e depois se perguntou: por que eu fiz isso? Talvez você tenha ficado muito bravo com alguém, sentido um ciúme repentino ou estragado uma boa oportunidade sem saber o motivo. Carl Jung acreditava que essas reações sem pensar vêm do seu eu-sombra, a parte escondida da sua mente que guarda tudo aquilo que você foi ensinado a ignorar. Ele disse que até que você perceba o que está no seu inconsciente, ele vai guiar sua vida, e você vai achar que é o seu destino. Mas o que isso realmente quer dizer? O eu-sombra é feito de todas as emoções, vontades e ideias que a sociedade, sua família, ou até mesmo você rejeitou quando era criança. Talvez te disseram para não ser egoísta, que pessoas boas não sentem raiva, que você não deveria querer muito. Então, o que você fez? Você guardou esses sentimentos, fingiu que eles não existiam. Mas o problema é que ignorar sua sombra não a faz sumir. Pelo contrário, ela se esconde por baixo, influenciando suas escolhas sem que você perceba. Ela faz você criticar os outros por coisas que você secretamente vê em si mesmo. Causa autossabotagem quando o sucesso parece estranho. Cria medos e inseguranças que parecem vir do nada. E o pior é que muita gente nunca percebe que isso está acontecendo. Mas a verdade é que seu eu-sombra não é seu inimigo, é uma parte de você. E até que você o encare, ele vai continuar controlando sua vida por trás dos panos. Então, como você encara sua sombra? Como você retoma o controle? O primeiro passo é entender o que ela realmente é. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. O eu-sombra de Carl Jung não é só uma ideia. É uma força escondida que molda seus pensamentos, ações e relacionamentos todos os dias. Pense na sua mente como um iceberg. A parte acima da água é o seu eu consciente, a versão de você que você mostra para o mundo. Mas abaixo da superfície existe algo muito maior, algo mais forte, algo que você passou a vida inteira tentando ignorar. Este é o seu eu-sombra. Mas de onde ele vem? Desde o momento em que você nasceu, você foi ensinado o que é aceitável e o que não é. Quando criança, se você chorava muito, te diziam para parar de ser fraco. Se você ficava com raiva, era repreendido. Boas crianças não agem assim. Se você falava demais, era rotulado de arrogante ou egoísta. Então, o que você fez? Você empurrou essas partes de si mesmo para baixo. Você aprendeu a esconder as emoções, vontades e instintos que não se encaixavam no que a sociedade dizia que você deveria ser. É assim que seu eu-sombra é formado. Mas aqui está o problema. O que você esconde não desaparece. Simplesmente vai para o inconsciente, onde espera. E um dia, quando você menos espera, ele volta, controlando você por trás dos panos. Ignorar sua sombra não faz de você uma pessoa melhor. Faz de você uma pessoa que é guiada por emoções que ela não entende. Veja como sua sombra controla sua vida sem você nem saber. Projeção. Ver suas próprias falhas nos outros. Se você foi ensinado que raiva é ruim,
Pode se sentir irritado com pessoas que expressam suas emoções livremente. Se você secretamente deseja ter mais confiança, pode sentir inveja de pessoas que se destacam. As coisas que criticamos mais nos outros são frequentemente as coisas que nos recusamos a reconhecer em nós mesmos. Autossabotagem. Bloquear seu próprio sucesso. Você já teve uma grande oportunidade e de repente encontrou um jeito de estragá-la? Já rejeitou o amor mesmo, sendo o que você queria? Já deixou para depois algo importante mesmo sabendo que isso te prejudicava? Esta é a sua sombra mantendo você preso. Reações emocionais incontroláveis. Já gritou com alguém por algo pequeno? Já sentiu ciúme sem motivo? Já teve um medo profundo de falhar mesmo quando as coisas estavam indo bem? Essa não é. Só sua personalidade é sua sombra assumindo o controle. E aqui está a parte mais assustadora. Muita gente nunca percebe que isso está acontecendo. Isso não é só psicologia. Tem acontecido há séculos. Sócrates foi condenado à morte por simplesmente fazer muitas perguntas. Suas ideias forçaram as pessoas a encarar verdades desconfortáveis sobre si mesmas. E em vez de enfrentar essas verdades, elas o silenciaram. Jung acreditava que a sombra se mostra em nossos sonhos, medos e relacionamentos. Se você já teve um pesadelo que se repete, ou um medo sem explicação, sua sombra pode estar tentando te enviar uma mensagem. Jung alertou que quanto mais escondemos nossa verdadeira natureza, mais corremos o risco de nos destruir. Ele chamou isso de vontade de poder, a ideia de que quando negamos partes de nós mesmos, elas acabam explodindo de nós de maneiras destrutivas. Sua sombra não é má. É só uma parte de você que foi ignorada por muito tempo. Quanto mais você a esconde, mais forte ela fica. Quanto mais você a teme, mais ela o controla. Então a grande questão é: como você retoma o controle? A resposta está no trabalho da sombra. Deixe-me contar uma história. Michael sempre foi conhecido como o cara legal. Ele era educado, agradável e sempre colocava os outros em primeiro lugar. Sempre que surgia um conflito, ele se afastava. Sempre que alguém levava o crédito pelo seu trabalho, ele ignorava. As pessoas o admiravam por sua gentileza. Mas o que elas não viam era a tempestade crescendo dentro dele. Lá no fundo, Michael sentia ressentimento. Ele se sentia invisível. Ele via pessoas egoístas e agressivas progredirem na vida enquanto ele ficava parado, sempre sendo o único esquecido. Mas ele nunca admitiu isso para si mesmo, ele não conseguia. Desde jovem ele havia sido ensinado que raiva era ruim, que se defender era egoísmo, que ser muito ambicioso era arrogância. Então, toda vez que sentia frustração, ele a enterrava. Toda vez que sentia inveja, ele a afastava. Toda vez que queria falar, ele ficava em silêncio. Ele pensava que estava sendo uma pessoa melhor, mas na verdade, sua sombra estava ficando mais forte. Um dia, Michael estava no trabalho quando seu chefe o culpou injustamente por um erro. Normalmente, ele teria sorrido, acenado e se desculpado, como sempre fazia, mas desta vez algo mudou. Antes mesmo que ele percebesse o que estava fazendo, ele explodiu. Por que eu sempre sou tratado assim? Eu trabalho mais duro do que qualquer um aqui e, no entanto, sou eu quem leva a culpa. Cansei. O escritório inteiro ficou em silêncio. Seus colegas de trabalho pareciam chocados. Até mesmo seu chefe pareceu surpreso. Michael estava tremendo. Seu coração estava acelerado. Ele nunca havia falado assim antes. Seu chefe, em vez de discutir, simplesmente perguntou: "De onde veio isso?" E naquele momento, Michael percebeu que não era só sobre hoje. Não era só sobre seu trabalho. Eram anos de emoções reprimidas finalmente se libertando. Esta era sua sombra assumindo o controle. Naquela noite, Michael não conseguiu dormir. Ele repetiu o momento várias vezes em sua cabeça. De onde veio isso? E então a ficha caiu. Isso sempre esteve lá. Sua raiva, sua frustração, seu desejo de ser visto, de ser ouvido. Ele passou a vida inteira escondendo isso, fingindo que não existia. Mas quanto mais ele a enterrava, mais forte ela se tornava. E hoje, finalmente, ela explodiu. Michael passou a vida inteira sendo controlado por sua sombra sem nem perceber.
Mas agora ele viu, e isso mudou tudo. A história de Michael não é única. Quantas vezes você sentiu uma emoção forte e pensou: por que agi assim? Quantas vezes você olhou para alguém e se sentiu irritado sem motivo? Quantas vezes você se sabotou justamente quando as coisas estavam indo bem? Isso não é aleatório. Este é o seu eu sombra puxando as cordas. E até que você o encare, ele vai continuar controlando você. Mas como você encara sua sombra? Como você impede que ela assuma o controle? Agora que você entende o que é o eu sombra e como ele influencia silenciosamente sua vida, a grande questão é: como você retoma o controle? Carl Jung acreditava que a chave para se libertar de padrões inconscientes está em algo chamado trabalho da sombra. Mas aqui está o que muita gente entende errado. O trabalho da sombra não é sobre destruir sua sombra. Não se trata de eliminar seus medos, raiva ou inseguranças. Em vez disso, trata-se de entender sua sombra, integrá-la e transformá-la em uma fonte de poder. Pense assim: sua sombra não é um demônio a ser exorcizado. É uma parte indomável de você que precisa ser bem compreendida. Veja como você pode começar o trabalho da sombra em 3 etapas importantes. Passo 1. Identifique seus gatilhos. Você já conheceu alguém que te irritou imediatamente sem motivo? Ou reagiu com muita força a algo pequeno? Talvez você despreze a arrogância nos outros, mas no fundo você anseia pela confiança para falar o que pensa. Talvez você não suporte pessoas egoístas, mas na verdade você foi criado para sempre colocar os outros em primeiro lugar, mesmo se prejudicando. Carl Jung acreditava que nossos maiores gatilhos revelam as partes de nós mesmos que fomos ensinados a esconder. Isso se chama projeção. A projeção acontece quando vemos nos outros o que nos recusamos a ver em nós mesmos. Por exemplo, se a ambição de alguém te incomoda, pode ser porque te ensinaram que querer sucesso é egoísmo. Se você critica constantemente os outros pela preguiça, talvez você tenha sido criado para ser sempre produtivo e nunca se permitir descansar. Se a confiança de alguém te incomoda, pode ser porque te disseram para ficar quieto e evitar chamar a atenção. Veja como começar a identificar seus gatilhos. Preste atenção ao que te deixa com raiva, com ciúmes ou desconfortável. Em vez de criticar os outros, pergunte a si mesmo o que essa reação diz sobre você. Observe os padrões. As pessoas de quem você não gosta são parecidas de alguma forma? A verdade desconfortável é que as coisas que mais odiamos nos outros são frequentemente as coisas que escondemos em nós mesmos. E até que você reconheça esse padrão, sua sombra vai continuar controlando suas emoções sem que você perceba. Passo 2. Comece um diário da sombra. Pense na sua mente como uma casa. As partes de si mesmo com as quais você não quer lidar, você as tranca no porão, joga a chave fora, esperando que elas simplesmente desapareçam. Mas aqui está a questão. Quanto mais você esconde algo, mais forte ele se torna. E um dia, quando você menos espera, ele vai forçar sua saída. É por isso que o diário da sombra é tão importante. É o processo de destrancar aquele porão e finalmente encarar o que você tem evitado. O que é o diário da sombra? É quando você escreve seus pensamentos brutos e sem filtros. Aqueles que você nunca admitiria em voz alta. Aqueles que te assustam, te envergonham ou te deixam desconfortável. Veja como fazer. Encontre um lugar tranquilo onde ninguém verá. O que você escreve? Pergunte a si mesmo: quais emoções eu escondo? Escreva cada pensamento escuro, feio e desconfortável que surgir, sem se censurar. Deixe-se sentir essas emoções em vez de afastá-las. Você pode descobrir ressentimentos que você enterrou por anos, ciúmes que você disfarçou como indiferença, medos que secretamente influenciam cada decisão que você toma. E aqui está a verdade: sua sombra não é má. É apenas a parte de você que nunca foi aceita. E quanto mais você a ouve, reconhece e compreende, menos controle ela tem sobre você. Passo 3. Integre sua sombra. Muita gente tenta lutar contra sua sombra. Eles dizem: eu preciso parar de sentir raiva.
ou eu preciso me livrar dos meus medos. Mas Jung ensinou que o verdadeiro poder não vem da rejeição, vem da integração. Sua sombra não é sua inimiga, é uma parte de você. E como qualquer criança abandonada, tudo o que ela quer é ser reconhecida. Pense desta forma: se você ignorar sua sombra, ela vai te controlar. Se você lutar contra sua sombra, ela vai revidar. Mas se você aceitar sua sombra, você pode finalmente retomar seu poder. Como você integra sua sombra? Quando uma emoção surge, não a esconda. Em vez de afastar a raiva, pergunte: por que eu sinto isso? Em vez de negar o ciúme, pergunte: o que isso diz sobre o que eu realmente quero? Converse com sua sombra como se fosse uma parte separada de você. Diga: eu te vejo, eu te aceito, mas você não me controla. Este simples ato transfere o poder do seu inconsciente para sua mente consciente. Use a energia de suas sombras como combustível. Se sua sombra contém raiva, transforme-a em força. Se ela contém insegurança, transforme-a em autoconsciência. Se ela contém medo, transforme-a em coragem. Porque aqui está o segredo. No momento em que você para de temer sua sombra, ela perde seu poder sobre você. O trabalho com a sombra não é sobre se tornar alguém novo. É sobre se tornar inteiro. A verdade é que você não é só seus pontos fortes. Você não é só sua luz. Você também é sua escuridão. E uma vez que você abraça isso, você finalmente será livre. Carl Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Muita gente passa a vida se sentindo presa, repetindo os mesmos erros, reagindo das mesmas maneiras destrutivas, sabotando seu próprio sucesso. Elas chamam isso de má sorte. Elas dizem que é assim que elas são. Mas a verdade não é destino, não é sorte. É a sombra delas controlando-as das profundezas de suas mentes. Agora você tem uma escolha. Você pode ignorar sua sombra, fingir que ela não existe e deixá-la controlá-lo de maneiras que você não entende, ou pode encará-la, integrá-la e usá-la como uma fonte de força. Quanto mais você esconde sua escuridão, mais ela o controla. Mas quanto mais você a aceita, mais livre você se torna. Porque aqui está a verdade. Sua sombra não é sua inimiga. É sua chave para a autoconsciência, confiança e transformação. Então a grande questão é: que parte de você tem evitado? O que sua sombra está tentando te dizer? Me diga nos comentários, porque entender sua sombra é o primeiro passo para retomar o controle. E se você achou este vídeo esclarecedor, inscreva-se para mais explorações profundas na filosofia da psicologia e nas forças ocultas que moldam sua mente. Estamos apenas começando. Se este conteúdo despertou algo em você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa enxergar além das aparências e inscreva-se no canal Vozes do Pensamento para continuar explorando as verdades psicológicas que poucos têm coragem de revelar. Ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento, discernimento e profundidade.